Se uma varinha mágica batesse na sua cabeça agora e um príncipe aparecesse na sua porta, ele não ia resolver sua vida. Ele só ia aumentar a sua lista de problemas. Mulher, acorda! Ninguém vem te salvar. E eu sei que essa frase incomoda. Ela devia incomodar. Porque a gente cresceu ouvindo o contrário. A gente cresceu acreditando que um dia alguém ia chegar, olhar para a nossa vida bagunçada e com um beijo, um casamento ou um cartão de crédito ilimitado, transformar tudo. E esse vídeo vai te mostrar porque isso não só é mentira, como é uma mentira que te mantém presa. Fica até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que você precisa para melhorar a sua vida. Isso não depende de ser salva por ninguém. A culpa não é minha. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Qual foi o primeiro filme que te ensinou algo sobre como o amor funciona? Para a maioria de nós, mulheres, a resposta é a mesma. Foram os contos de fada estilo Disney. Foi uma princesa com uma vida horrível, presa, sozinha, maltratada, sem voz, até que um dia um príncipe aparecia. E pronto, fim. Foram felizes para sempre. Tava esperando o príncipe encantado? Bom, na verdade, eu tava. Reparando uma coisa? A gente nunca vê o depois. A história acaba sempre no momento que o resgate acontece. Ninguém mostra a princesa pagando boleto, discutindo sobre quem lava a louça ou tendo uma crise existencial aos 30 anos. A história é editada para parar exatamente no momento mais bonito. E aí a gente cresce e o conto de fadas muda de roupa, mas continua contando a mesma história. Uma Linda Mulher, um dos filmes mais assistidos da história do cinema, é literalmente a mesma estrutura. Uma mulher numa situação difícil de vida é salva por um homem rico, poderoso, que aparece e muda o rumo da vida dela. A embalagem é diferente. A mensagem é idêntica. Sua vida só vira o que deveria ser quando alguém vem te buscar. Isso tem nome. Existe até um livro clássico escrito nos anos 80 chamado O Complexo da Cinderela, que descreve exatamente esse padrão, o medo inconsciente da independência e o desejo de ser cuidada, resgatada ou sustentada por outra pessoa. E o mais interessante é que ele argumenta que isso não é um defeito de caráter, é um comportamento aprendido. A gente não nasce esperando ser salva, a gente é treinada para isso. E tem uma teoria da comunicação que explica exatamente como esse treinamento acontece. A teoria do cultivo. A ideia é simples. Quanto mais tempo você é exposta ao mesmo tipo de narrativa, mais essa narrativa começa a moldar a sua percepção do que é normal e esperado na vida real. Não é que você assiste um filme de princesa e vire uma pessoa totalmente diferente da noite pro dia. É a repetição. É a mesma história com roupas diferentes, ano após ano, moldando devagar a régua que você usa para medir a tua vida. E a ideia aqui não é culpar a Disney pelas centenas de desenhos de contos de fada. É sobre entender que o que a gente consome consistentemente ao longo da vida entra na nossa cabeça como se fosse uma verdade absoluta, mesmo sem a gente perceber. E aqui é que a coisa começa a ficar interessante. E calma, porque eu vou guardar isso para daqui a pouquinho. Porque primeiro eu preciso te mostrar o que esse mito faz com você na prática, no dia a dia, longe do cinema. Enquanto você espera alguém para mudar de vida, você para de mudar a sua própria vida. Isso parece óbvio quando eu falo assim direto, mas no dia a dia ninguém pensa, eu tô esperando um príncipe encantado.
Isso aparece disfarçado de outras frases. Coisas do tipo: quando eu arrumar um namorado, eu volto a me arrumar. Quando eu me casar, aí sim eu vou viajar, investir ou fazer terapia. Percebe o padrão? A sua vida real fica pausada, esperando uma condição externa acontecer. Isso também tem nome: locus de controle externo. É quando a gente acredita que o resultado da nossa vida depende, principalmente, de fatores fora do nosso controle. Sorte, destino, ou nesse caso de outra pessoa. E o problema é que quem vive assim tende a esperar mais, agir menos e sofrer mais quando as coisas não acontecem do jeito que o roteiro da Disney prometeu. E não é sobre motivação vazia do tipo: você consegue tudo, gata. É sobre um ciclo bem específico. E eu quero te mostrar as 3 características desse ciclo, porque eu acho que você vai se reconhecer em pelo menos uma delas. Falta de amor próprio. Você não acha que merece coisas boas, então você não corre atrás delas. Você espera que alguém prove que merece, de fora para dentro. Falta de motivação. Sem combustível interno, tudo vira um esforço enorme. É mais fácil sonhar que alguém vai chegar e te dar esse combustível do que gerar ele sozinho. E a procrastinação, que ao contrário do que todo mundo acha, não é preguiça. A procrastinação está muito mais ligada à regulação emocional do que à falta de disciplina. A gente adia a tarefa porque ela gera desconforto, gera medo de falhar ou até medo de dar certo. E esperar ser resgatada é a procrastinação definitiva. Você adia a vida inteira, terceirizando ela para um quando. E é aqui que eu preciso te falar da parte desconfortável que eu te prometi lá atrás. A pessoa que mais te impede de viver a vida que você quer não é o seu ex, não é a falta de sorte e também não é a ausência de um alguém. É você, presa no papel de vítima da sua própria história. E eu sei que isso pesa, mas presta atenção. Existir como vítima é diferente de ter sido vítima de algo. Você pode ter passado por muitas dificuldades, coisas horríveis, injustas, e isso não é culpa tua. Mas ficar no papel de vítima, esperando que a vida traga outra pessoa que compense aquilo que você passou, é uma escolha que você repete todos os dias. E a única parte de tudo isso que realmente está no seu controle. E se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, essa é a hora de garantir que você não perca nenhum outro conteúdo como esse. Então se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. E vamos pensar nisso com números, porque eu gosto de trazer um pouquinho de lógica, não só de sentimento. Estudos de longo prazo sobre relacionamentos, inclusive o famoso estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto, que acompanhou pessoas por mais de 80 anos, mostram algo que contraria os contos de fada. Os relacionamentos mais felizes e duradouros não são os que salvam alguém. São os que unem duas pessoas que já estavam bem consigo mesmas antes de se conhecerem. A pesquisa aponta que a qualidade das conexões, e não status, dinheiro ou aquele romance intenso, é o que verdadeiramente traz felicidade ao longo da vida. E qualidade de conexão exige duas pessoas inteiras, não uma salvando a outra. Pensa comigo, se um relacionamento começa com desequilíbrio, uma pessoa salvando e a outra sendo salva, ele já nasce errado. Porque quem salva, uma hora cansa. E quem é salvo nunca se desenvolve emocionalmente, porque sempre espera que a outra pessoa faça isso.
não é sustentável. Não é à toa que boa parte dos casos de dependência emocional, aqueles relacionamentos onde uma pessoa perde completamente a própria identidade, começam exatamente com essa dinâmica de resgate. Lembra que eu disse lá no começo que tinha uma parte da história do conto de fadas muito mais interessante? Então chegou a hora. Repara, em quase todo o conto de fadas clássico, a princesa nunca faz nada para se salvar. Ela dorme, espera, é passiva do início ao fim. E o final feliz acontece apesar dela, não por causa dela. É o oposto de praticamente toda história de superação que a gente conhece. Olha as histórias que a gente realmente admira, fora do conto de fadas. Nenhuma pessoa que você respeita profundamente ficou parada esperando ser resgatada. Ela se moveu, mesmo com medo e sem garantia nenhuma. O resgate que vale a pena, de verdade, é algo que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. E é exatamente por isso que a mensagem desse vídeo não é "você não merece amor" ou "esqueça relacionamentos". É exatamente o contrário disso. Você merece um relacionamento incrível. Você só não vai construir ele enquanto estiver esperando que ele te salve primeiro. Beleza, vamos para a parte prática, porque senão vai ser um vídeo que te aponta um monte de problema e te deixa lá, sozinha, sem saber o que fazer com eles. Primeiro passo: pare de tratar a autoestima como sentimento e comece a tratar como habilidade. A autoestima não é uma coisa que ou você tem ou não tem. Ela é aprendível. Comece a se tratar como você gostaria que todas as pessoas ao seu redor te tratassem. Segundo passo, entenda: a motivação vem depois da ação. Isso é contraintuitivo, mas é fato. Quem espera sentir vontade nunca faz nada. Você age um pouquinho, mesmo sem vontade nenhuma, e a motivação aparece como consequência e não como pré-requisito da ação. Por isso, esperar motivação para sair do ciclo de vítima significa esperar para sempre. Você tem que começar pequeno, sem vontade, e deixar a motivação aparecer no meio do caminho. Terceiro passo: procrastinação se resolve reduzindo o tamanho da tarefa, não aumentando força de vontade. Se procrastinação é fuga emocional, a solução não é se esforçar mais. É quebrar a tarefa em pedaços tão pequenos que o desconforto de começar fica menor o desconforto de ficar parado. Quer parar de procrastinar na sua vida amorosa, na carreira, no teu corpo? Não pense em mudar tudo. Pense no menor passo possível que você consegue dar hoje e comece. E eu sei que nesse momento do vídeo você pode estar pensando: tá, mas com relação às histórias reais de relacionamentos incríveis que existem por aí, tudo isso é mentira também? Não. E aqui está a diferença que muda absolutamente tudo. Relacionamentos incríveis existem. E existem aos montes. A diferença é as pessoas por trás deles. Um relacionamento saudável entre duas pessoas que já se gostavam antes de se conhecerem, que já tinham propósito, alegria, rotina, parece quase igual a um resgate. A diferença decisiva é que nenhuma dessas pessoas partiu do zero emocional, esperando outra pessoa que as completasse. Elas já estavam completas e escolheram somar e não preencher buraco. Falar que relacionamento é via de mão dupla parece clichê, mas é verdade.
É literalmente o que separa uma relação saudável de uma relação de dependência. Se você chegou até aqui, com certeza teve pelo menos um momento desse vídeo que bateu em alguma ferida. Ou em alguma amiga que você já ouviu falar exatamente essas frases. Compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser o empurrão que ela precisava hoje. Você nem vai saber o tamanho disso para ela. E lembra da varinha mágica lá do começo do vídeo? Do príncipe batendo na tua porta? Eu quero te propor uma reescrita dessa cena. Imagina a mesma porta. Só que quem bate nela não é um príncipe encantado. É você. Sua versão do futuro. Uma versão sua que treinou a autoestima. Que aprendeu que a motivação aparece depois de começar. Que quebrou a procrastinação em pequenos passos. E parou de esperar e começou a construir. Essa versão bate na tua porta hoje e te diz: eu não vim te resgatar. Eu vim te mostrar que é você quem vai me construir. Ninguém vai vir te resgatar. E olhando isso de frente, isso não é uma notícia ruim. É a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Porque significa que a tua vida não depende da sorte, do destino ou de alguém aparecer. Depende de você. E você, ao contrário das princesas das histórias, não precisa esperar dormindo. Você pode começar agora. Se inscreve no canal e me conta aqui embaixo. Qual vai ser o primeiro passo hoje? Nos vemos no próximo vídeo.